É isso. Quero falar aqui com vocês sobre também o Flávio Bolsonaro. O Centrão avalia como vai ser pesada a presença de Flávio numa eventual candidatura à presidência, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A Mônica Bergamo traz na coluna dela na Folha que o senador ouviu de dirigentes de partidos, por exemplo, e do Centrão, né, além do PL, que a candidatura dele é muito pesada para ser apresentada a eleitores do Nordeste e também de alguns estados da região Norte, em que Bolsonaro sofre forte rejeição. Carregando o ônus do sobrenome, sem o bônus do carisma do pai, ele seria, portanto, candidato inviável para vencer Lula em 26 e dificultaria a eleição de parlamentares de direita nessas regiões onde o PT e o presidente Lula são mais fortes. Segundo lideranças que participaram da conversa com o senador na segunda, em uma reunião que estavam Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho, uma candidatura com o sobrenome Bolsonaro pode ser muito bem aceita em estados como Santa Catarina, Paraná, Rio, mas seria desastrosa em alguns estados do Nordeste. Especialmente. O presidente do PP, Ciro Nogueira, por exemplo, é do Piauí e tem especial interesse em uma boa performance no estado. Aliás, o Ciro também tem interesse próprio, né? Ele quer ser candidato a vice, né, Dani? Isso o próprio Flávio Bolsonaro acusou o Ciro de articular lá atrás. Hoje eu tenho dúvida se Ciro Nogueira vai tentar de novo um mandato no Senado, se, obviamente, não for alçado ao posto de vice-presidente. E eu acho que o Ciro Nogueira tende a se dedicar a organizar a maior eleição possível de quadros do PP, né? Fazer ali uma mega bancada. Ele é presidente do partido, faz articulações, está ali já há bastante tempo no Senado Federal. Acho que entre disputar uma nova eleição no seu estado ou organizar a maior eleição de bancada da história do Progressistas, ele vai se dedicar a essa segunda tarefa, né? Então, assim, para quem quer fazer bancada e para quem tem base no Norte e Nordeste, no Norte nem tanto, sabia, Sarza? Porque o bolsonarismo fincou ali em alguns grandes centros, como Manaus, por exemplo, né, no Amazonas, peças importantes. Mas, por exemplo, no Pará, o Lula tem o apoio do Helder Barbalho, que é o governador e está assim, a família Barbalho há muito tempo, mas o Helder, em especial, vive um momento bom no estado do Pará e já há algum tempo, né? No Nordeste, realmente é Pisa, sempre foi Pisa. O PT, mesmo em seu pior momento, com a Dilma em 2014, o Nordeste desaguou o que tinha no PT, dos votos que tinha e que acabou fazendo total diferença para Dilma derrotar Aécio Neves. Agora, sim, a grande questão para esses integrantes do Centrão é que o Flávio Bolsonaro, dos nomes da família, é o que, apesar de ter esse aceno para a política, porque era tido como o mais responsável, o mais polido dos filhos, né, o que mais conseguia conversar com diferentes setores, ainda é um Bolsonaro e o fato é que a família ou o sobrenome virou um sobrenome muito divisivo, né? Talvez eu acho que menos por ele e mais pelo fato de ser um sobrenome que virou um sobrenome muito divisivo. Se você quer entender o que eu estou falando, senta no Natal e não faz isso não. Eu mudei de ideia. Não vai estragar a ceia de ninguém. Melhor não. Né? Melhor não. Porque é isso, né? Virou um nome, assim como é também, né? De certa forma, o PT e o Lula, né? Então, que divide. O problema é que o Lula já mostrou 3 vezes que tem uma capacidade de elasticizar o seu eleitorado enquanto o Bolsonaro, no teste que foi feito em 2022, falhou. Olha, vou chamar um intervalo para você que nos acompanha pela TV. A seguir falaremos do recuo do ministro Gilmar Mendes na decisão que estabelecia que apenas a PGR poderia apresentar pedido de impeachment de ministros da Corte. Daqui a pouquinho, fica aí. Aqui na internet, no YouTube, a gente segue ao vivo. Deixa eu te ouvir, Calil, também sobre o Flávio Bolsonaro ser um candidato pesado para as regiões Norte e Nordeste.
Claro que eu acho que o Flávio Bolsonaro é um candidato pesado não só para as regiões norte e nordeste, mas inclusive em redutos bolsonaristas, né? Eu que acompanho bastante, né, do ponto de vista de pesquisa, os eleitores, né? Teve uma reação forte, inclusive de culpabilizar o Flávio, num primeiro momento, pela própria prisão do Bolsonaro, né? Porque o Flávio chama aquela vigília, supostamente uma vigília com cunho religioso, o que é estranho, porque o Flávio não tem esse perfil, né, de chamar eventos religiosos, não se coloca nessa agenda conservadora, né, principalmente do ponto de vista da religião. E aí teve uma certa reação, que foi um pouco velada, mas que foi uma reação entre os bolsonaristas de nossa, o Flávio foi o responsável pela prisão do pai, né? Fez uma coisa errada. Então, eu acho que no final das contas, claro, para os bolsonaristas, eles vão votar em qualquer pessoa que for indicada pelo Bolsonaro. E aí eu digo qualquer mesmo, qualquer pessoa. Agora, no final das contas, uma coisa é seguir essa tendência, outra coisa é gostar do candidato. Então, tem várias coisas, né? E é estranho porque, ao mesmo tempo que determinadas características do Flávio Bolsonaro que podem ser vistas como muito razoáveis, vou dar o exemplo da declaração que ele tomou a vacina de Covid. Isso pensando do ponto de vista nem da política, né, da vida em comunidade, né, é bastante razoável, né, nem mereceria menção ou enfim, não precisa de um prêmio para isso, não é mais que obrigação. Mas visto da lógica bolsonarista, isso não pega tão bem. Porque, no final das contas, é isso. Então, ele não está acreditando nas teorias conspiratórias, né? O que isso significa, né? Então, eu acho que o Flávio Bolsonaro, exatamente, às vezes, até pelas características que a gente tende a atribuir de serem um pouco mais razoáveis dentre os membros da família, podem tornar o Flávio Bolsonaro uma figura pesada. Resumo, ele pode ser pesado tanto no sentido de não agradar o eleitorado que vai tender mais para a esquerda, mas ele também pode ter rejeição entre o eleitorado que é mais bolsonarista. Então, enfim, Flávio Bolsonaro fica um pouco nessa posição. Agora, política, tudo pode acontecer, dá para se construir uma imagem, dá para se construir um candidato, e, enfim, a ver, né, inclusive se ele vai manter ou não. Eu não acredito, se eu puder fazer uma aposta, é aposta, né? Não acho que essa candidatura ela vá tão longe, posso estar equivocada, mas a ver, se for, como é que ela vai ser construída junto aos eleitores, né? Tanto aqueles que é a base mais indecisa, que potencialmente também podem votar na esquerda, quanto os eleitores bolsonaristas raiz.